Olá, nós somos do Ministério Reinando em Vida e somos um ministério independente que conta com a sua ajuda e oração para continuarmos traduzindo e dublando conteúdos para a edificação do corpo de Cristo. As suas ofertas e contribuições ajudam no trabalho feito dentro do canal, como também nas viagens missionárias que temos feito pelo Brasil para a edificação da Igreja de Cristo. Hoje eu estou chegando ao fim da segunda semana de ensino sobre a autoridade do crente. E eu te digo, isso é incrível, sabe? As coisas que eu estou dizendo, você tem que pensar sobre isso. E eu sei que a maioria das pessoas não gosta de ministérios onde você tem que pensar e realmente participar. Eles querem líderes, sessões de líderes de torcida, eles só querem ser encorajados e fortalecidos, uma coisa mais motivacional. Mas eu lhe digo algumas coisas que você precisa pensar, você precisa entender, e esse é o meu ministério como mestre. Não apenas proclamar, mas explicar. E é importante que isso que eu estou compartilhando aqui, sabe? Eu acabei de terminar uma série sobre a verdadeira natureza de Deus, e isso levou a esse ensinamento. Então, eu o encorajo não apenas a obter o ensinamento sobre a autoridade do cristão, mas também a obter esse ensinamento sobre a verdadeira natureza de Deus. Eles se complementam. Eu tenho um livro de 240 páginas e também tenho um resumo de 50 páginas. Então também temos CDs, DVDs, USB. E eu também tenho um guia de estudos com mais de 300 páginas. E o guia de estudo é o mesmo material que está no livro, nos CDs e nos DVDs, mas ele é planejado de forma diferente, onde ele apenas faz algumas declarações, então faz também perguntas para que as pessoas possam discutir. Então, depois que todos falam sobre isso e discutem o que pensam, você tem escrituras às quais podem recorrer para responder literalmente as perguntas. E é por isso que eu chamo isso de discipulado. É apenas uma maneira infalível de discipular outras pessoas. É bom para você, também será uma boa ferramenta para discipular outras pessoas. Fornecemos essas informações no final do programa. Então, ontem eu estava falando sobre como Jesus foi até uma figueira. Não era época de figos, mas as figueiras em Israel produzem folhas depois de darem figos. Os figos vêm primeiro. Então, embora não fosse época de figos, também não era época de folhas. Então, essa figueira ela possuía algo ou professava algo que não possuía. Era uma perversão da verdade. Não foi do jeito que Deus fez. Jesus é aquele que criou tudo, foi ele quem estabeleceu as regras sobre como as figueiras deveriam funcionar. E essa figueira não estava funcionando da maneira que Jesus a fez para funcionar. Então, estava totalmente dentro do seu reino de razão amaldiçoar essa figueira. Mas ele não pegou, por exemplo, o machado, ele não colocou sal sobre ela, ele falou. Seus discípulos ouviram e no dia seguinte, quando passaram, os discípulos ficaram chocados ao ver que a figueira havia secado. E se você comparar isso com o relato de Mateus sobre exatamente a mesma coisa, Mateus disse que aconteceu imediatamente, mas não ficou visível por cerca de 24 horas. Foi no dia seguinte que aconteceu. Começou debaixo do solo e depois para cima. Em Marcos capítulo 11, no verso 20, diz que eles viram a figueira secar desde as raízes. Então, quando Jesus disse que ninguém mais comeria do seu fruto, naquele momento a figueira morreu. Mas isso aconteceu debaixo da terra e demorou um pouco para que o que acontecesse embaixo da terra se materializasse, se manifestasse no reino físico. Há grandes aplicações disso para nós. Então, no verso 23, Jesus começa a ensinar os seus discípulos como ele fez isso. E ele está dizendo a eles que eles podem fazer as mesmas coisas, sabe? Em João 14:12, Jesus disse: em verdade vos digo. Foi exatamente assim que ele começou esse verso em Marcos 11. É a palavra em verdade, é a palavra amém. Significa que assim seja. E eu estou apenas dando ênfase nisso porque o que ele está prestes a dizer é tão radical que as pessoas não acreditariam. Então, em João 14:12, ele diz: em verdade vos digo que as obras que eu faço, vocês também farão obras maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Você sabia que isso parece impossível?
Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Ele nunca o tinha visto antes. Jesus andou sobre as águas. Disse a Pedro para ir pescar um peixe em que sua boca veria dinheiro para pagar imposto. Jesus fez muitos milagres e ele estava dizendo que, se realmente crermos nele, faremos as mesmas obras e obras maiores do que essas. Isso parece bom demais para ser verdade. O cristão médio normalmente não acredita nisso. E, no entanto, Jesus disse em verdade, em verdade. Em outras palavras, ele estava dizendo: Eu estou lhes dizendo a verdade. Estou lhes dizendo a verdade, podemos fazer as mesmas obras que Jesus fez. E ele começou essa declaração aos seus discípulos aqui em Marcos capítulo 11, dizendo a mesma coisa. Ele disse: Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que disser, tudo o que disser será feito. Então o versículo seguinte diz: Portanto eu vos digo, tudo o que pedirdes em oração, crendo que o recebeu, tê-lo-eis. Observe que você tem que crer que recebe quando ora. Então verá a manifestação no futuro. No exato momento em que estamos lidando, ele falou com a figueira e, de certa forma, ele disse: Você está morta, ninguém jamais comerá do seu fruto. Ele acreditou que recebeu naquele momento, mesmo sem ter visto. No dia seguinte, o que aconteceu abaixo da terra, nas raízes, manifestou-se no físico. E é exatamente isso que ele está dizendo. Mas ontem eu estava lidando com Marcos capítulo 11, 23. Em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, essa é a chave. É exatamente disso que esse ensinamento está falando. Você tem que falar com o seu problema. Isso não se limita a uma montanha física, a uma colina ou algo assim. Isso está falando sobre qualquer que seja o seu problema. Qualquer coisa que esteja à sua frente, doença, pobreza, depressão, solidão, qualquer coisa com a qual você fale, não fale com Deus sobre o seu problema, fale com o seu problema sobre Deus. Está implícito nisso que você tem que acreditar, obviamente. Você sabe, você não tem o poder de curar esse câncer ou tumor ou o que quer que seja. Não é o seu poder, mas você acredita que quando nasceu de novo, Deus lhe deu o poder dele? Sabe, eu li esses versículos há alguns dias, em João capítulo 1, verso 12, que a todos quantos creram nele, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Deus nos deu poder. Cada pessoa que nasce de novo tem poder dado por Deus. Em Mateus capítulo 10, Jesus reúne todos os seus discípulos e deu-lhes poder sobre toda doença, sobre toda enfermidade, sobre todos os demônios para expulsá-los. Então ele diz no verso 8: Curem os enfermos, purifiquem os leprosos, ressuscitem os mortos. Ele não disse para você pedir a ele disse para você fazer porque ele lhe deu poder. Então, quando você começa a falar diretamente sobre uma doença, isso implica, entende-se que não é o seu poder humano que está causando isso. É o poder de Deus, mas ele foi dado a você. Você tem que entender a sua autoridade como cristão. E você tem que falar direto ao problema. Nossa, isso é incrível. Eu acho que a maioria das pessoas não entendem o quão grande isso é. Uma vez, uma mulher veio até mim, e eu já dei esse exemplo muitas vezes, mas é apenas na minha vida, na minha experiência. É o exemplo mais clássico do que estamos falando aqui, que eu já tive. Então, o melhor exemplo que eu tenho, uma mulher em Charlotte, Carolina do Norte, veio à casa onde eu estava hospedado, e ela veio para receber orações, e ela estava doente há 7 ou 9 anos, algo assim, quase uma década, e o médico disse que em uma escala de 1 a 10 a dor dela era 11. Então ela estava com dor constantemente. E basicamente estava confinada em casa. A única maneira que ela conseguia lidar com a dor, ela deveria ter morrido 2 anos antes de eu conhecê-la, e elas disseram que ele estava apenas segurando por um fio. E a única maneira que ela conseguia lidar com isso, ela tinha colocado ímãs por todo o corpo. Então ela costurou ímãs em um cobertor e ela se enrolava nesse cobertor de alguma forma. Os campos magnéticos, eles diminuíam a sua dor. E foi assim que ela sobreviveu. Então ela veio com todos aqueles ímãs presos a ela, todo aquele cobertor e ímãs, e
Comecei a fazer perguntas e ela disse: "Ó, Deus me deu essa doença. Cara, eu poderia ensinar sobre isso, eu poderia usar tudo que eu estou dizendo aqui para ensinar coisas tremendas que realmente ajudariam você. Eu preciso dizer isso rapidamente porque eu não tenho muito tempo, mas nessa série eu falei sobre Satanás não poder fazer nada conosco sem o nosso consentimento e cooperação. Pode não ser que você queira, mas de alguma forma você está dando liberdade a ele. Você está sendo enganado e acreditando em uma mentira. Então, quando essa mulher começou a me dizer que Deus é quem a deixou doente, que Deus quem havia dado essa doença a ela, veja, isso é mentira. Não é isso que a palavra fala. Então, eu rebati essa mentira e comecei a dizer a ela que não, que Deus não havia feito isso com ela. E se ela não tivesse mudado a maneira como pensava, então ela teria cedido a essa mentira. E esse conceito errado de que Deus controla tudo soberanamente, nada acontece além da sua vontade, se ela não tivesse rejeitado essa mentira, se ela ainda estivesse submissa a isso, isso teria dado poder ao diabo para mantê-la a doença sobre ela. E foi assim que aconteceu. É como se ela tivesse batido na porta e ela tivesse aberto. E ela dissesse: "Ah, deve ser Deus quem fez isso comigo." E ela aceitou, ela tinha abraçado isso. Então, de qualquer forma, comecei a rebater a doutrina. E por cerca de 20, 30 minutos, eu rebati uma mentira após outra de que Deus estava recebendo glória por isso. Eu disse: "Isso não é verdade." Eu rebati todas as coisas, então ela estava recebendo e disse: "Bem, eu recebo o que você está dizendo." Então, depois que ela acreditou e concordou comigo, tomei minha autoridade, não falei com Deus, não pedi a Deus, mas em vez disso começamos a louvar a Deus, porque pelas feridas de Cristo ela já havia sido curada. Deus já havia feito isso. E louvamos a Deus porque Deus disse que me deu poder e autoridade para que qualquer pessoa sobre quem eu colocasse as minhas mãos fosse curada. E começamos a louvar a Deus por isso. Então eu tomei a minha autoridade, falei com a dor dela e ordenei que aquela dor deixasse o seu corpo em nome de Jesus. E ordenei que aquela dor fosse embora. Então, depois de orar por ela, perguntei a ela: "Como você se sente?" E ela se mexeu um pouco. Então ela se levantou, tirou o cobertor e disse: "Não sinto dor nenhuma." Foi a primeira vez em quase 10 anos que essa mulher ficou sem dor. E, cara, ela simplesmente começou a louvar a Deus e nós estávamos nos alegrando. Então ela disse: "Ainda sinto uma ardência." E ela apontou para a cintura. E ela disse: "Estou com uma ardência, uma queimação aqui nas costas." Ela perguntou: "Por que ainda está aqui?" E eu disse: "Você não me disse que estava com uma ardência. Você me disse que sentia dores. Eu não falei sobre isso." Então eu disse: "Veja." Eu simplesmente dei as mãos a ela novamente. Dessa vez eu repreendi aquele incômodo, não me lembro se era uma ferroada ou uma queimação, não me lembro, mas talvez fosse algo que ardesse, não sei, mas de qualquer forma eu a repreendi e falei contra aquilo e instantaneamente tudo se foi. Então, passei cerca de 20 minutos depois que ela foi completamente curada de todas essas coisas, ensinando-lhe Marcos capítulo 11, verso 23. Porque eu disse, sabe, se você tiver outra dor, ou se outra queimação, ou qualquer outra coisa, eu disse, não significa que você perdeu a sua cura. É como o diabo estivesse batendo na porta, vendo se você vai abrir novamente. Ele sabia que quando eu falava, eu estava usando minha autoridade. Então, eu resisti ao diabo e ele tem que fugir. Mas ele voltará e verá se você vai aceitar de volta. Então, eu a ensinei como se posicionar, como crer e o que fazer. De qualquer forma, eu fiz isso por cerca de 20 minutos e ela estava caminhando em direção à porta, ela colocou a mão na porta, ela simplesmente congelou quando colocou a mão na porta e depois de 1 ou 2 segundos ela olhou por cima do ombro e disse: "A ardência voltou." E eu disse: "Bem, volte aqui." E eu disse: "Eu tenho te ensinado o que fazer, então quero que você ore." E dessa vez eu simplesmente concordo com você. Então eu dei a mão a ela e essa mulher, ela começou a orar. E isso é quase palavra por palavra o que ela disse. Não posso garantir que seja exatamente, mas foi muito semelhante a: "Deus, eu te agradeço porque o Senhor não é a fonte da minha doença, porque o Senhor não fez isso comigo. Pelas suas feridas eu fui curada. E se eu fui curada, eu estou curada. Eu afirmo a minha cura em nome de Jesus." E ela conseguiu. E eu perguntei: "Então como você se sente?" Ela respondeu:
A ardência ainda está lá. E ela perguntou por quê. Eu disse, porque você não fez o que Jesus lhe disse para fazer. Tudo que ela disse foi bom. E para uma pessoa que esteve 45 minutos diante de um presbiteriano, pensando que Deus era quem a havia deixado doente e que ela estava recebendo glória pela sua dor, quero dizer, essas foram coisas ótimas que ela disse. Não havia nada de errado no que ela disse, mas ela não fez o que Jesus falou. Ela deveria falar com a montanha, não com Deus. Ela estava dizendo a Deus: Pai, eu creio pelas tuas feridas, eu fui curada, e se fui curado, eu estou curado, eu reivindico a minha cura. São coisas ótimas a se dizer, mas não se referem ao seu problema. Então eu disse a ela: tudo bem, eu farei isso. Então demos as mãos novamente, e dessa vez ela ficou um pouco agitada e disse: queimação em nome de Jesus. Ela levantou a voz e foi só até aí que ela conseguiu chegar e ela disse: passou. E eu a vi alguns anos depois disso e ela ainda estava curada de todas essas coisas. Mas veja, há uma diferença entre dizer eu creio que Jesus me curou, eu reivindico minha cura, pelas feridas de Cristo eu fui curada. São coisas ótimas para se dizer, mas não se referem ao seu problema. Você precisa falar diretamente com o problema. Deus não é o seu problema. Então não fale com Deus agora. Veja, você pode agradecê-lo. Você pode agradecê-lo por ter colocado poder e autoridade em você. Essas coisas são ótimas. Mas se você quer ver a figueira morrer, secar e ir embora, se você quer ver essa doença deixar o seu corpo, se você quer ver esses tumores desaparecerem, se você quer ver a dor desaparecer, se você quer que o seu sangue esteja bom, não importa o que esteja enfrentando, você precisa falar com o problema, falar com o seu corpo. Se você está crendo pelos seus olhos, vá se olhar no espelho. Eu já fiz isso antes e, na verdade, eu me olhei no espelho, olho no olho. Apontei para aqueles olhos e disse: em nome de Jesus, você vai ver claramente. Você tem uma visão perfeita. Eu falei para os meus ouvidos, falei ao meu coração, falei com as articulações, eu falo com o meu corpo. Eu sei que algumas pessoas acham que eu sou estranho, mas você já me ouviu dizer isso antes. Eu acho estranho você não fazer o que Jesus disse. Ele disse para você falar com a montanha. Deus não é a sua montanha. Deus não é o seu problema. Ele é a sua resposta. Então o que você precisa fazer é estudar a palavra. Descubra o que é seu. Descubra sobre o que ele deu autoridade. E ele lhe deu autoridade sobre o seu corpo. Ele lhe deu autoridade sobre a doença, sobre a pobreza, sobre coisas desse tipo. E você precisa descobrir o que é seu. Então comece a liberar a vida com a sua língua. Fale contra a doença. Fale contra a pobreza. Então fale sobre a vida. E você precisa começar a usar o seu corpo para agir de acordo com o que Deus disse. Você precisa começar a usar suas palavras para falar de acordo com o que Deus fala. E falar diretamente ao problema. Rapaz, isso é tão importante. Isso é poderoso, sabe? Eu tenho uma amiga minha, Juliane Hartmann, e essa senhora mora na Califórnia e ela tinha gasto US$ 300.000 com médicos. E ela estava só piorando. E era tão ruim que ela realmente pensou que o marido poderia se divorciar dela. Ela disse: temos um vídeo sobre isso, você pode acessar o nosso site e assistir a esse vídeo, mas o marido dela, Butch, disse que se não fosse pelo Senhor em sua vida, ele poderia ter se divorciado. Foi terrível. Eles estavam basicamente morrendo, gastou todo esse dinheiro, US$ 300.000, e ela me ouviu ensinando sobre isso, que você poderia falar com o seu corpo. E ela começou a receber nossos vídeos de outras pessoas que foram curadas. Ela se agarrou a essa verdade e não me lembro da quantidade exata de tempo, mas foi um período curto, apenas uma questão de semanas ou meses no máximo, e ela começou a agir, a andar e fazer coisas que não tinha vontade de fazer. Em um período muito curto de tempo, ela estava totalmente curada e agora já se passaram 10, 15 anos e ela tem uma jornada de cura hoje, onde outras pessoas que foram curadas vêm e falam sobre isso, mas essa foi uma das chaves para ela. E eu me lembro nesse vídeo sobre a Juliane Hartmann, que nós filmamos ela andando pela casa dela com a Bíblia, citando as escrituras e falando com o corpo dela.
dizendo ao corpo dela para responder a ela. E eu sei que as pessoas acham isso loucura. Você não pode fazer isso, as pessoas pensam. Então, olhe para a palavra, é exatamente isso que Jesus está nos instruindo a fazer. Se você não acredita que suas palavras têm poder nelas, e se você não confia e acredita que isso vai funcionar para você, então é precisamente por isso que as pessoas que assistem a esse programa agora acreditam que Deus pode curar. Quando dou um testemunho sobre a ressurreição do meu filho e falo sobre todos esses outros milagres que vi, você acredita que isso é possível e pode desejar isso, orar, implorar e pedir a Deus, mas a razão pela qual você não está vendo é porque você não acredita que tem o poder de Deus em você para fazer isso. Você se aproxima de Deus e diz: ó Deus, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não posso fazer nada. Você poderia, por favorzinho, fazer algo por mim? Você morrerá orando assim. Deus se comprometeu com a sua palavra. Ele deu a você e a mim o poder e a autoridade, e aqui ele está lhe dizendo como usá-la. Ele está lhe dizendo: vá falar sobre esse problema. Não fale comigo e me peça para fazer o que eu lhe disse para fazer. Vá falar com o problema. E eu posso garantir que há pessoas assistindo a esse programa agora mesmo que você não está fazendo isso. E você está apenas implorando e suplicando a Deus e se perguntando por que nada está acontecendo. É porque Deus morreu e forneceu todo esse poder e autoridade. Então ele deu a você e flui através de você. E se você não está vendo o poder de Deus se manifestar, não é Deus quem não está respondendo, é você que não está usando sua autoridade e poder para falar contra esses problemas. Eu sei que alguém está assistindo isso e pensando, cara, deve ser mais complicado do que isso. Não é bem assim. Agora vou colocar algumas outras coisas, vou lhe mostrar algumas outras coisas. Você não tem autoridade sobre outras pessoas, por exemplo. Aqui há uma limitação. Em Marcos capítulo 6, Jesus não pôde curar todas as pessoas por causa da incredulidade delas. Não por causa da incredulidade dele. Deus não vai deixar você simplesmente atropelar as pessoas e ir contra a autoridade delas. Eles têm mais autoridade sobre si mesmo do que você. Então, há algumas qualificações e falarei sobre elas à medida que avançarmos, mas hoje estou apenas tentando deixar claro que você recebeu autoridade e poder e precisa liberar, não falando com Deus e pedindo que Ele faça o que Ele disse para você fazer. Você tem que acreditar que tem autoridade e começa a falar diretamente sobre o seu problema. Você fala com a montanha e usa o que Jesus comprou para você. E se você fizer isso e não duvidar em seu coração, mas crer que o que você disse acontecerá, você terá o que disser.